mas nunca tive em grupo, então eu tentei trazer um pouquinho a organização da discussão aqui para vocês. Vamos lá. Aqui não passou. Bom, primeiro só para me apresentando, que o Claudão veio essa experiência para poder falar disso, né? Eu estou há 20 anos em ecossistema de startup, né? E quase 20 desses anos como empreendedor, pelo menos 16, 17 anos aí como empreendedor. Eu já tive 4 startups diferentes, né, em mercados diferentes, né, todas saindo do zero como fundador, desde sistema de gestão financeira online, sistema de telefonia voz sobre IP, sistema para entender comportamento de consumidor do varejo físico. Eu já passei aí por um exit de venda da minha participação e outro de venda de produto, né? E já passei por alguns rounds também de investimento. Então, nas minhas próprias startups, eu diria que foi até o nível ali de tração. Você ficou mudo, Rafa? Ficou mudo. Meu fone tá de brincadeira comigo hoje. Ele tá pifado desde que começou o dia. E agora tá falando que acabou a bateria. Vamos lá. Eu já trabalhei também em 2 scale-ups, né? Acreditas, que acho que muitos já ouviram falar. Entrei na Acreditas ali quando tinha 600 pessoas, saí mais ou menos quando tinham 3.000 pessoas. Então, entrei lá para construir ajudar eles a construir uma vertical do zero de Consumer Solutions, liderando produto, um pouco de engenharia, mas principalmente produto. Hoje eu estou começando aí como advisor de 4 startups também. Tem algumas iniciativas de educação, mais voltadas um pouco para plataformas digitais, né, plataformas de 2 lados, e outro para liderança em dados. Vou comentar aqui um pouquinho depois, brevemente, mas eu tenho um site chamado Startup Handbook, que a ideia era pegar esses 20 anos de experiência. Na verdade, eu comecei a organizar isso para mim, né, porque é realmente muito conhecimento que a gente acaba conseguindo nessa área. Startup ou outra, conversando com os conselheiros. O pessoal pediu por ir compartilhando isso de uma forma, compartilhar online, né? Então, é algo que eu venho escrevendo há um tempo, está longe de estar pronto, nunca foi divulgado, mas quando tem esses papos, eu compartilho um pouco com as pessoas, até para ter um pouco de feedback, né? E hoje eu sou investidor de um ecossistema de Corporate Venture Builder, chamado FCJ. Lá eu sou investidor de 7 CVBs, né, e da holding. Então, o que me faz ficar aí dentro desse ecossistema quase que todo dia envolvido de alguma forma, né? E meu background é de engenheiro de software, né, principalmente. Então, isso aqui só para contextualizar um pouquinho da minha trajetória e por que a gente está conversando aqui, né? Não está passando. Bom, a ideia é trazer 4 tópicos para a gente discutir. Então, qual a realidade do empreendedor, né? Qual a realidade da startup em diferentes momentos, cultura startup como um todo, do ecossistema, e um pouco das terminologias, né? E aí a ideia é que cada slide desse a gente pare e converse um pouco, queria ver qual é a percepção de vocês, concordam, se tem a mesma experiência. Então, primeiro falando da realidade do empreendedor, né? Todo empreendedor já começa sabendo que 90% das startups falham, né? Então, ele já começa com um peso enorme. Muitas vezes, a maioria dos empreendedores tem pouca experiência, a grande maioria pouca experiência em empreender de fato. Hoje tem surgido mais empreendedores que vêm do mercado, né, que não estão empreendendo só nos seus 20 anos ali, já vi empreendedores com 30, com 40. Então está começando a ficar um pouco mais interessante essa... Vocês estão ouvindo? Eu vou ficar no Viva Voz aqui, porque eu acho que meu fone não quer brincar. Então, tem mudado um pouco. Isso nos Estados Unidos já mudou há mais tempo, né? Você tem hoje muitos empreendedores ali que já vieram de grandes techs, né? Inclusive, com mais experiência. Aqui no Brasil está começando um pouco isso, mas não necessariamente vindo das techs, mas vindo do mercado tradicional. O empreendedor é um cara que está all-in, né? Você conversa com ele, você vai sentir isso. A vida dele quase que depende disso. Ele está apostando tudo naquilo. É o que até é ruim, porque às vezes é o filho dele, então é o que atrapalha, tem algumas decisões ao longo do tempo. Ele tem uma personalidade muito de resolver problema, extremamente resiliente. Eu brinquei ali, e vocês vão entender mais abaixo, né, que ele está sempre
passando por muitas incertezas, fracassos, mudanças, quase todo dia tem algum problema, então é um cai e levanta todo dia, né? E essa resiliência também é possível a partir dessa questão da intensidade, da paixão e da energia que ele tem por aquilo que ele está fazendo, e pelo fato de estar all-in, né? Então ele lida aí todo dia com certeza, com os fracassos, como eu comentei. Ele lida, a maioria lida frequentemente com impostor syndrome, não sei se vocês conhecem o termo, mas ele sempre acha que está fazendo menos do que devia, que não é capaz de fazer o que está fazendo, que ele está sempre se questionando. E parte até desse impostor syndrome tem a ver até com a questão dele estar sempre com vários chapéus, né? Então, a gente brinca que ele começa programando, vendendo, entregando, fazendo pós-venda, fazendo financeiro, quantos pagar e receber, né? Faturando, contrata, treina, ele faz tudo ao mesmo tempo e aos poucos, conforme a empresa vai ganhando corpo, ele vai cedendo esses chapéus, né? Mas ele não tem experiência, né? Não tem expertise, muitas vezes, em muitas das coisas que ele está fazendo, mas é porque só tem ele para fazer mesmo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ficar aberto aqui para conversar pelo menos uns 5 minutinhos, talvez. Queria ouvir de vocês aí qual a experiência de vocês com isso, se esse cenário, para quem já está trabalhando com startup, está fazendo sentido. É esse mesmo que você enxerga no empreendedor. Vamos lá, galera. Bate-papo. Aqui eu imagino que tem pontos positivos, né? O all-in é muito positivo, porque se ele tem outra atividade e não foca na startup, preocupa o investidor, né? A gente quer realmente que ele esteja lá focado 100% no negócio, né? Já investi em startup onde não era o caso, mas foi um alívio quando o founder resolveu falar, não, agora eu vou 100%, né? Então... A maioria dos investidores só entram quando tem o commitment de all-in, da pessoa estar full-time, né? Até esse comprometimento, muitos não entram. Eu já vi muito isso acontecer, né? Vira muito pré-requisito. Aí tem toda essa questão também do empreendedor se preparar para isso, né? Parece brincadeira, mas eu já vi muitos casos realmente empreendedor vender carro, né, de voltar a morar com os pais, já vi muitas coisas assim para conseguir ter um colchão ou uma segurança financeira para poder embarcar nessa jornada, que não é fácil, né? Então ele tem que se preparar, e muitos se preparam insuficiente, porque o ideal seria se preparar ali, diria, para 1 a 2 anos, talvez, 2 anos seria o mais ideal, financeiramente, para essa jornada, porque realmente demora para as validações acontecerem, para a coisa engatar, né? E aí o que acontece normalmente é que o empreendedor, quando ele está começando a descobrir algumas coisas, aprender algumas coisas importantes na jornada dele, o dinheiro acaba, da pessoa física, né? Então, é um grande motivo até de quebra, né, dessas primeiras iniciativas, que esse número é até pouco documentado, porque não chega nem a aparecer às vezes, né? Ô, Rafa, uma coisa que eu acho que vale comentar, que a gente percebe muito, é que aquilo é a vida do empreendedor. Então, ele começou do zero e ele faz um pouco de tudo. Quando começam a chegar as pessoas, ele precisa dessas pessoas, ele precisa desses profissionais mais sêniores, mas ele também tem dificuldade de passar essa bola porque ele sempre controlou aquilo, né, desde o zero. Como que os executivos que chegam de fora conseguem ajudá-los em agora você pode executar o seu papel como CEO e deixa essa bola aqui comigo, entendeu? Isso eu ia falar um pouquinho até no próximo passo, que é a realidade da startup, porque o único formato que o empreendedor conhece hoje é contratar gente, né? A maioria primeiro não existia muito esse conceito de as a service, né? E até hoje ainda, infelizmente, muitos não conhecem. Então, o que ele conhece é contratar. E normalmente o que ele tem é pouco dinheiro. Então, ele contrata pessoas júniores para fazer um plano de marketing, para fazer, né, para atuar comercialmente. Então, hoje, muito mais sentido, obviamente, ele não precisa dessas pessoas, talvez júniores, que é o máximo que ele vai conseguir contratar para execução, mas ter alguém sênior, né, para ajudar a construir a estratégia, para acompanhar, né, para dar, porque o empreendedor também, até pela questão que eu falei da pouca experiência, muitas vezes ele não sabe opções de estratégia.
Ele não sabe como construir uma máquina de vendas. Ele não sabe qual a melhor estratégia de abordagem de um cliente. Né? Então, ter pessoas com experiência para ajudar até a ele escolher e definir as próximas hipóteses que ele vai tentar validar, as experimentações que ele vai fazer, é super importante. Isso não vai vir das pessoas júniores, e muitas vezes não vem dele próprio por ter essa experiência. Ele sofrerá menos, né, se tiver alguém ajudando ele a enxergar as possibilidades, né? Então, isso é bem importante. É aí que entra, eu acho, o conceito de Chief as a Service, que eu tenho falado para todas as startups que eu converso, né? Que ao invés de tentar achar alguém mediano, alguém parece sênior, mas não é sênior, por exemplo, numa linha comercial, putz, por que a gente não contrata alguém júnior para execução, mas alguém sênior para dar para guiar, para formar aquela pessoa, e pegar, na verdade, júniores com muito potencial, né, que querem aprender, que casaram com a ideia, que têm energia, né, e aí essas pessoas serem coachables, e aí, quando você junta um Chief as a Service, essa pessoa tem um potencial muito maior, né, porque esse é outro problema do empreendedor, ele tem que dar coaching para o time inteiro, ele não tem tempo para dar coaching para o time inteiro. Boa. Né? Acho que a Cecília levantou a mão aí. Oi, gente, bom dia. Deixa eu trazer uma perspectiva um pouquinho diferente de uma... Na verdade, foi uma conversa só, tá, gente? Não tenho nem estatística para falar que isso é um fato, mas eu conversei com uma startup que é de ex-executivos super capitalizados por conta de rescisão, etc. E eu acho que a questão, neste caso específico, é a expectativa de reproduzir modelos que existem em grandes empresas, né? Então, eles queriam um RH temporário, que ficasse lá alguns dias, mas que executasse atividades tradicionais do RH. Né? E isso não é Chief as a Service. Então, eu acho que também tem essa perspectiva de pessoas que já vêm com um modelo pré-estabelecido de grandes corporações e que têm a expectativa de reproduzir esse tipo de entrega. Eu não sei se faz sentido para vocês. Eu diria que esse é raro, esse cenário de empreendedor que já tem muito mais experiência, principalmente quando vem mais de um, como você falou, com sócios, né? Isso é muito raro. Essa é uma nova realidade para enfrentar, né? Como é diferente realmente desse cenário que eu tô colocando, é bem diferente, né? Esse cenário ainda tem sido mais comum. Um que eu vejo aparecendo mais, que ainda é um pouco diferente do que você está falando, mas é gente que já estava no mercado tradicional, mas normalmente é uma pessoa só que vem. Não necessariamente ela está muito capitalizada, né? Mas ela já tem um mindset um pouco diferente, um pouco mais de experiência, e se frustra muito mais porque as coisas simplesmente funcionavam na empresa que ela estava, e nessa etapa, simplesmente as coisas não funcionam, né? Não tem processos. Quando você começa a entender a quantidade de processos que você tem que começar a estruturar, é muita coisa, e aí não dá tempo, né? Então, essas pessoas se frustram bastante, viu? Eu diria que as pessoas com menos conhecimento se frustram por não saber se estão fazendo certo e se estão indo para o lugar certo, e as que têm experiência por sentir que o que está fazendo é tão aquém do que ela viveu, né, que ela sente muito com isso, né? Marco? Pode ir. Não é só em cima do que a Cecília falou, né, da expectativa, eventualmente um Chief as a Service gera do outro lado. Eu acho que isso é muito o acordo que você estabelece no início dessa conversa. Quer dizer, qual é a sua entrega, até onde você vai, o que você faz, parecido mesmo com um processo de mentoria, né? Onde você estabelece ali meio que um contrato e uma relação, como é que ela vai caminhar. Porque eu acho que cabe muita gente, como Chief, estabelecer essa realidade também e falar, não, olha só, é por aqui que a gente vai. Só um ponto adicional aí. A startup ela tem essa cultura de que as coisas, que ele vai aprendendo, que as coisas vão evoluindo. Então, você consegue estabelecer com ela uma expectativa de evolução. Não dá para dizer, a gente vai conseguir fazer assim, A ou B, não tem essa certeza. Eles nunca viveram essa certeza. Eles não podem cobrar de um Chief a mesma certeza. Até mesmo porque, como você está, muitas vezes, part-time lá, a maioria dos casos acho que vão ser part-time, você vai depender de algum time ou de algumas poucas pessoas que tem na startup, que não é um mega time, super estruturado, de pessoas seniors. Então, até essa capacidade da startup de desenvolver o que o Chief for, né, sugerindo, o que o Chief for estruturando com a startup, isso é um aprendizado ainda, né, até onde vai. Então,
Acho que é importante esse alinhamento de expectativa no começo, mas aproveitando a cultura da startup, que já sabe que as coisas vão evoluindo. Eles têm que sentir a sensação de evolução. Então, acho que esse é o que eles estão acostumados, né? E não necessariamente plano super fechado, né? Acho que vale a pena passar para o próximo slide, porque a gente vai falar um pouquinho da realidade da startup em diferentes momentos, né? Que está casando um pouco com as coisas que a gente está falando, né? Então, o cenário aí das startups, principalmente early stage, né? Que a gente ainda tem ali, está construindo MVP, está testando o Product Solution Fit, né? Depois ainda vai passar para um Product Market Fit. Então, nesse caso, normalmente tem muito pouco dinheiro, ou não tem dinheiro, né? Falta muita senioridade do time, normalmente o nível máximo de senioridade está nos founders, né? Que já vi muito caso acontecer que tem uma expectativa daqueles founders, e com o tempo, conforme a startup vai crescendo, você vai vendo que eles não têm essa capacidade, não têm essa senioridade, né? E precisa trazer pessoas do mercado para ajudar. Então, é limitada essa senioridade, isso que eu queria colocar. De novo, assim como o founder inicial, né? Todo mundo tá com 2, 3, 4 chapéus ali. Normalmente não tem sistema nenhum, então você vai pensar em controle básico financeiro de contas a pagar, tá tudo na planilha, né? Ou tá no extrato da conta bancária, no máximo, quando a conta bancária já é uma conta PJ, porque às vezes também... eu achava que não existia esse caso e comecei a ver um monte, né? Que comigo, pelo menos, nunca aconteceu, de pessoas realmente operando na pessoa física. E aí você tem um outro cenário, que quando passou um pouco disso tudo, né? Que passou dessa etapa de validação, que aí a startup começa a ter algum acesso a dinheiro. Esse dinheiro pode ser de faturamento de clientes, né? Ou pode ser de algum investidor anjo iniciando ali com eles. Mas você começa a esbarrar com muitos casos que eles não sabem vender, não sabem estruturar uma máquina de vendas. Continuam não tendo time sênior, então, para construir os times, para começar a montar essas equipes, muitos não sabem fazer isso, muitos ainda não lideraram. E tem uma coisa muito crítica que acontece com todo mundo, é que a operação começa a atropelar tudo. Né? Por que a operação? Porque nada, de fato, é escalável. Você começa a validar o modelo, mas o teu processo de contratação não está escalável, o teu processo de pós-venda não está escalável, o teu processo financeiro não está escalável. Então, você começa a ter que estruturar isso tudo e começa a atropelar. E o que acontece muito é até perder a visão do todo, perder a visão da direção, né, e começar a viver dos incêndios do dia a dia. E em todas as fases, até onde eu conheço, até onde eu tive experiência, até onde eu vi, inclusive nas fases mais avançadas, existe muito um conflito constante entre pagar a conta e focar no produto. Né? Então, vocês vão ver muitos casos de startups que começam com serviços. Às vezes o serviço é para aprender a fazer o produto, inclusive, mas aí depois eles ficam presos no serviço porque o serviço paga as contas, eles têm dificuldade de migrar 100% para o produto. Né? Eu conheço startups até hoje que tem 400 pessoas, 500 pessoas, e ainda tem uma relação ali de 40% de serviços, pelo menos. Né? E não conseguem se livrar 100% disso. O que torna a capacidade de escalar, o potencial de escalar diminui, né? E o valuation da empresa nunca, também é um negócio que vale tocar, né? Nunca está na parte de serviços. Ali o multiplicador é ridículo. Né? Ele está na capacidade de realmente ser produtizável, vender como produto, né? E depender menos de pessoas, né? Bom, vou dar uma pausa aqui de novo para o papo aí. Pode falar, Bruno. Opa, coisa rápida, Rafa. Aqui você citou que começa a ter dinheiro, pouco acesso a algum dinheiro, algum investidor anjo, alguém que está entrando no business, né? E eu sempre entro na dúvida, como é feita essa avaliação de que share ele está entrando, por que valor, né? Qual share, como ele está estruturando esse cap table dele para poder tá trazendo gente, ou pode ser family friends, ou etc., está apresentando isso, né? E quais são os argumentos que ele pode estar ajudando a estar valorizando esse tipo no momento que ele está no pré-seed ainda, não está nem ainda no seed, vamos dizer assim. Quando, eu não vou lembrar agora o nome, mas tem métodos diferentes para etapas diferentes. Né? Para o early stage, quando você às vezes não está nem faturando, tem um método lá que é o quanto você já validou, e aí tem um valuation atrelado. Tá? Quando você começa a faturar, a grande verdade
vira um grande chute até que você tem uma curva de tração funcionando, né? Enquanto você não tem uma curva, é um chute, o empreendedor vai chutar um valor, ele vai ver quanto ele precisa para mais um ano, ou para algum plano que ele tem para mais um ano, principalmente quando fala de family and friends ou um anjo, né? Porque às vezes eu já tive investimento de 40 anjos de uma vez só, né? Aí a coisa precisa ser muito mais estruturada do que isso, né? Mas quando é só um anjo ou com family and friends, ele vai vender o sonho, né? O valuation dele está no sonho. A pessoa que está investindo, ela está comprando o sonho. Ela não consegue, não dá para acreditar nos números, não dá para acreditar na projeção. É tudo muito achismo. É um grande achismo. Então a questão é, quem investe naquele começo, quem vai investir, sei lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil no máximo ali, está acreditando que num time frame de 6 meses ou de um ano, ele vai achar o ponto de tração e dali para frente ele vai precisar de outro tipo de investidor e dali para frente você começa a ter uma noção de valuation real, né? Então, o empreendedor está vendendo o sonho, cara. O sonho e ele, né? O sonho, ele e o time. É isso que o investidor no começo compra. O resto é... Tanto que você vê várias empresas de investimento lá nos Estados Unidos de early stage, eles têm cheque fixo. É 200 mil dólares, é 100 mil dólares. Ele não consegue fazer um valuation. Ele fala, cara, é 100 mil dólares por 5%. Porque eu não posso também arrebentar teu cap table, porque você vai precisar de novas rodadas. Então, normalmente é assim que eu tenho visto, tá? Nada muito diferente. Isso você viu nos Estados Unidos. Aqui você tem ideia de quanto está esse cheque e o percentual? Na verdade, nos Estados Unidos eu já vi seja de 1 milhão, que me assusta um pouco, mas... Aqui, eu diria assim, para fazer um MVP 50 mil, para avançar um pouco mais nos processos de validação, uns 200 mil, né? E para chegar, pelo menos ali, a entender o Product Market Fit, talvez, né? E aí você chega, uma vez achado o Product Market Fit, pelo menos 1 milhão ali. Mais ou menos Isso com que share? Nossa, varia bastante, viu? Mas inicial, 5%, vai de... Olha, de entrada ali 5%, no máximo, para aqueles 50 mil para fazer MVP, né? Para fazer... É que tem pesquisas disso, depois eu posso compartilhar com vocês, né? Que vão ser mais assertivas do que eu estou te falando aqui. Mas para depois ali, para chegar num Product Market Fit, né? É mais ou menos uns 5% também. Tração já vai uns 10%. Então, você corre risco de comer aí 20%. Tem uma certa diluição dos anteriores, né? Vamos chutar com os 20% até chegar na tração, pelo menos, né? Até chegar nos cheques mais gordos aí. Porque, assim, tem VC que não entra em startup se os founders não tiverem, no mínimo, 50%. Esse é um pré-requisito da maioria dos grandes VCs, né? Porque o que ele parte do princípio é, bacana, é teu filho, você criou, mas eu quero você investido nesse negócio, né? E investido no sucesso dele em números. Então, eu quero que você consiga retornar, né, para um grande investidor um múltiplo interessante e que você também ganhe dinheiro. Então, aí o investidor fica um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? Não 100%, mas eu vejo muito isso. É pré-requisito. Não, bacana, Rafael. Desculpa roubar o tempo aí de vocês, tá? Mas eu vou tirar mais uma dúvida com vocês. Nesse momento de pré-validação, o que você tem visto de empresas que já estão estruturadas, pelo menos, de fato, CNPJ estruturado, contrato social e acordo de cotistas, definindo exatamente como está a participação de cada sócio, dedicação, estruturas e etc. Porque isso eu acho importante para futuros investidores, né? Eu vou dar o case um pouco da FCJ, tá? Que é o que eu estou participando mais lá e pega bem early stage. Sim. A maioria está com a empresa constituída ou constitui poucos meses depois que entra no grupo da FCJ. Lá eles trabalham com MOU e não tinha acordo de cotistas. Tá? Então, nas startups que eu estou lá, a gente está criando o acordo de cotista, né? Não é acordo de sócio, é acordo de cotista. Mas o MOU, teoricamente, já estabelecia muitos desses itens, né? Quando a startup não tem algum outro player externo participando, eu nunca vi
acordo inicial, deixando claro a contribuição de cada um, tá? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu vejo isso sendo forçado quando entra um investidor anjo, quando entra uma venture builder, aí acaba forçando um pouco a formalização disso, né? Mas quando não tem um outro player, eu nunca vi. Uhum. Obrigado, Rafael. A Cecília está com a mão levantada ainda? Era de antes ou Cecília agora? Desculpa, era de antes, desculpa. Tá, Dalva. Oi, eu levantei a mão. Rafael, eu estou achando bem interessante tudo isso que você está relatando, porque assim, eu andei trabalhando com startups e tal, e tudo isso que você está falando eu vi. Tudo isso, entendeu? Bom. Mas eu gostaria de ressaltar um ponto que eu acho assim que, pelo menos eu vi isso. Bom, além da falta de visibilidade, de gestão, de estratégia, eu vejo assim, que o pessoal que é muito jovem eu digo, não tem experiência, vivência, assim, de muitas empresas que começam essas startups, especialmente quem é desenvolvedor, quem trabalha com produto digital, eles veem em uma empresa um modelo e realmente eles saem para querer. Não, o cara está ganhando dinheiro fazendo isso, meu negócio é ganhar dinheiro, eu vou fazer o mesmo produto, eu vou copiar o mesmo modelo de negócio, o mesmo produto e sair fazendo, entendeu? E um outro ponto que eu vejo é que essa história, o cara, claro, ele não tem dinheiro, acontece tudo isso que você falou, ele mistura as contas pessoais, não sei o quê, ele não consegue gerar uma renda recorrente ou um pagamento recorrente, entendeu? Para poder se manter, porque ou ele vende, ou ele faz a estratégia, ou ele faz... Não dá para você querer fazer tudo, né? E no passo de querer recrutar ou se associar a outras pessoas, o que eu vejo? Eles têm muito medo, não só de assim, delegar a ideia, porque é deles, porque tem aquele negócio da propriedade, entendeu? Mas de quando alguém vai colocar dinheiro, eles se verem na perda da autonomia, não só da ideia, como da gestão. Isso assusta muito eles, porque eles saem justamente para ter liberdade. Só que a liberdade, sem conhecimento e sem experiência, ela gera a falência, né? Não tem muito como sair fora disso. Você vai acabar levando aquela ideia ou aquele produto para o nada. Eu vejo muito isso, entendeu? Inclusive, a época que eu andei ajudando de startup e tal, era justamente gestão, estratégia e tal. Não tem visibilidade, ele não tem. Não dá para você olhar tudo também. Você falou vários pontos, né? Essa questão dele achar que perde autonomia, isso é importante, que quando eu falo para os empreendedores, né? Eles têm que tomar cuidado com que eles casam, né? Porque muitas relações é um casamento, né? E um casamento que você está no contrato é difícil se separar depois. Né? Tanto com o sócio que ele escolhe, quanto com os investidores que ele escolhe, né? E essa relação com os investidores, a relação entre startups e investidores, ela vem mudando muito ao longo dos anos. Ela era uma coisa onde os investidores, no começo, há 20 anos atrás, lá, 30 anos atrás, eles se metiam muito. Aí eles viram que isso era muito ruim, né? Isso causava uma coisa muito negativa nos empreendedores, causava desmotivação, né? Causava o senso de propriedade realmente diminuía. E aí os investidores fizeram o quê? Saíram. Não, então vamos deixar ele fazer o que ele quiser. Aí aconteceu um monte de problema. Eu acho que hoje é um meio do caminho, né? São os investidores, os chiefs as a service, muito mais fazendo um papel ali de apoio, de advisor, de ter empatia para o empreendedor, mas lembrar de uma coisa muito clara: o negócio é dele, não é teu. Ele é que é o dono, ele que tem que tomar as decisões, ele pode não concordar, né? Você está ali para abrir os olhos dele para muita coisa, né? Para dar opções que ele não conhece, né? Mas não para dar ordem nele. Né? Isso realmente não funciona para os dois lados, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Esse negócio a questão do delegar também é um ponto importante. Mas até para você ser chief as a service, se você ser um advisor de uma startup, você também tem que avaliar aquela startup. Você tem que avaliar o founder. O founder é um cara aberto para ouvir recomendações, ele está aberto para aprender, né? Ele é uma pessoa que tem potencial de se desenvolver, ele pode ser júnior, mas ele tem potencial. Ele corre atrás quando precisa saber as coisas, porque tem founder que não adianta. Você não consegue guiar ele, você não consegue dar coaching nele, você não consegue, não vale a pena perder seu tempo. Né?
E essa questão de delegar, muitos nunca nem delegaram na vida, né? Então, vão fazer pela primeira vez, vão montar time pela primeira vez. São desafios ainda a aprender, né? E é difícil eles soltarem a rédea, é bastante. eu já vi isso acontecer na Acreditas quando já tinha muita gente. Né? A dificuldade do founder largar a rédea de alguns tópicos que ele conhece, né? Tava em cima desses tópicos há 7 anos, 8 anos. Já era muito maior do que ele em termos de volume de trabalho, ele tinha muitas outras frentes para tocar, ele teve muita dificuldade para largar, né? Apesar de já ter largado outros 3, 4, 5 chapéus ao longo dos anos. Sim. Então, Sim. dificuldade mesmo. O problema de você fazer a pessoa aceitar aquilo que você está enxergando e ela não, quando ele é o dono, ele é o founder, é bem complicado, porque a pessoa te ouve, né? Ela fala, não, eu concordo, né? É isso mesmo que você falou, tal, não sei o quê, só que ela não consegue mudar. Porque a mudança são coisas importantes. vem com aquela história do comportamento, do querer fazer, a vontade de crescer, de fazer, não sei o que, eu acho que todos eles têm, mas o aceitar o como, eu acho que para por aí, viu? Mas é isso que eu falei, tem que tomar cuidado, porque a gente não pode dar ordem. Por mais que a gente tenha uma crença absurda e está indo para o lado errado, a gente pode tentar abrir o olho, mas a gente não pode. Eu já vi startup que aconteceu o seguinte. Concordo, mas não faz, não toma atitude, vamos dizer assim. A vi startup que ela começou como B2C, era um empreendedor super aberto, e aí insistiram para ele ir para o B2B, encheram o saco, ou seja, fizeram exatamente o que eu estou falando que não deveria se fazer, né? Ele foi para o B2B, não teve o apoio suficiente, até de quem estava sugerindo ir para esse caminho, para ir para o B2B, patinou, não deu certo. Um ano depois, voltou para o B2C. Em 3 meses, ele já tinha product market fit, já estava tracionando, entendeu? Ele tinha uma crença muito forte que aquele era o caminho, né? Ele queria validar aquilo, mas ele já tinha um parceiro, digamos assim, né? Que na verdade normalmente o builder, que estava insistindo para ele ir para um lado. O que eles tinham que ter feito era discutido essas possibilidades, talvez ter experimentado, de certa forma, é difícil experimentar mais de uma coisa, né, ao mesmo tempo, mas ter elaborado mais essa discussão, ter avançado mais essa discussão. Então, não foi uma relação saudável, né? E ele perdeu um ano. Ele quase quebrou. Né? Então, a decisão é do empreendedor. O que pode acontecer é, se você não está concordando com o caminho que ele está seguindo e você está trabalhando ali como Chief as a Service dele, talvez seja interessante você sair. Entendeu? Se você não acredita naquilo, porque não adianta. Essa é outra coisa, o empreendedor escolhe, todos que eu tenho visto até agora, pelo menos, ele se encanta quando um Chief as a Service, um advisor, compra a visão dele, compra o desafio dele, o sonho dele, né? Se você não está alinhado com o sonho dele, ele se desmotiva, a equipe dele se desmotiva com a sua relação. Então, isso tem que estar... Então, esse mesmo conceito do B2B e do B2C, né? Quem não comprou a ideia do B2C que ele queria vender e não concordou com isso, talvez não deveria ser afastado, né? Eu vim aqui, trouxe minhas ideias, trouxe minhas sugestões. Se você tentar o B2C em algum momento não der certo e quiser meu apoio de novo no B2B, me chama que eu venho aqui te ajudar. Né? Mas eu não acredito nessa tua trajetória pela minha experiência. Né? Ao invés de ficar ali batendo em cima do mesmo cenário, entendeu? É fato. Tá bom, obrigado, Rafael, pela troca de ideia. Miriam, você está com mão levantada também? Quer falar? Acho que não me ouviu. Eu vou passar aqui. Esse aqui é alguns casos reais, né? Acho que... Opa! Ainda sobre a questão do cap table, que você falou, né? O VC não quer que o founder deixe de ser majoritário, sem dúvida nenhuma, né? Esse é um problema também, muitos investidores querem investir para ter poder de decisão na startup, porque não deixa de ser um erro, né? Primeiro, porque o founder vai virar empregado e não mais não mais é empreendedor. Então, realmente, tem que olhar que ele fique com o cap table suficiente para ele ter a motivação, correr atrás, ter a cenourinha lá na frente, né? Não adianta querer investir para ser dono do negócio
e não estar dedicado 100%, você vai tirar a razão de ser dele, né? O founder está, de certa forma, ali, uma vez que ele tem um comprometimento muito grande ainda, tem uma participação muito grande ali, ele vai estar se matando para fazer aquilo acontecer, consequentemente está se matando para o dinheiro do investidor acontecer, né? Gerar os multiplicadores esperados, né? Então, um dos maiores importantes pontos de investimento é o founder. É olhar o founder, ou o time de founders, né? Porque você está apostando não só naquele sonho ou naquela visão de futuro que ele está querendo construir, mas neles como executores. Você já partir do princípio que você quer ser dono ou que você vai substituir eles amanhã, ele não vai chegar nem nesse ponto, né? Ele vai morrer muito antes. Então, é um grande ponto de decisão ali. Trazendo alguns casos reais, que às vezes parece brincadeira, até dos que a gente estava falando ali, estava falando com a Dalva, desde o caso até que eu não lembro quem comentou agora, de empreendedor, às vezes está tocando toda a parte financeira da startup dele na pessoa física, né, você tem casos no começo muito reais, como um cliente importante atrasar. Muitas startups trabalham principalmente com B2B, elas buscam muito no começo um cliente que resolve e pague as contas daquele momento, para ele poder continuar desenvolvendo o produto e buscar novos, né? Então ele busca uma âncorazinha ali para apostar nele, e muitas vezes, quase sempre, tem um momento que esse cliente atrasa, né? E aí você fica sem dinheiro para pagar o salário do mês seguinte, né? Então, quase todas as startups, as minhas, passaram todas por isso, né? E eu já vi outras também passarem por isso. Acontece caso de funcionário que desaparece, né? Bem ou mal, o dia a dia da startup ele é muito intenso. Ele é muito intenso, não só o founder que fica sem final de semana ali, muitas vezes o time fica sem final de semana, né, corre atrás, está sempre apagando incêndio, e tem gente que cansa e vai embora. E literalmente desaparece, né? Não dá nem aviso. Já aconteceu comigo pelo menos umas 3 vezes. Founder focado em algum problema, parece também... Alguns exemplos são bem bobos, mas só para vocês entenderem como as coisas acontecem, né? Está tão focado num dia a dia, num problema, que ele esquece de uma reunião com o cliente, né, com o cliente potencial. Ele literalmente esquece. Ou não se preparou, ou esquece de entrar no call, porque o site saiu do ar, né, aquele cliente grande atrasou, né, um funcionário sumiu, então ele está sempre ali nos incêndios, né? Outro item super bobo, né? Pelo menos acho que comigo nunca aconteceu, mas já vi acontecer com outros, né? Um dev apagou um servidor em produção, né? Normalmente, obviamente, código-fonte, isso a maioria tem bem estruturado, não se perde, né? Mas às vezes tinha um site que estava num WordPress que não tinha backup. Acabou o site, está fora do ar, não tem mais site. Isso também acontece de vez em quando, principalmente bem no começo, obviamente, né? Problemas de performance na solução como um todo. É toda semana. Uma vez que você consegue engatar, começa a achar o product market fit, você começa a crescer, toda startup começa toda semana a sofrer problemas de performance. Por quê? Não tinha time antes para fazer a melhor arquitetura, né? Ainda não tem time para fazer a melhor arquitetura, não tem dinheiro para pagar mais infra, então fica apertando, a gente fala que fica apertando parafuso, toda semana aperta um parafuso diferente para manter a coisa de pé. Até a hora que vai conseguir ter um time melhor, ou mais dinheiro para estruturar melhor o que está por trás daquela solução. Comentários? Fala, Bruno. Eu fui CFO na verdade, já estava no ponto de scale-up, que foi a Esquilo, né? E esse problema do cliente que atrasa e funcionário que desaparece, passei por isso, cara. Na verdade, a Esquilo tinha poucos grandes clientes. E aí, para receber desses poucos grandes clientes, era complicado. Então, o que eu fazia ter uma previsão de caixa de pelo menos uns 6 a 8 meses para poder garantir que, na eventualidade de um atraso, a gente conseguia acionar linhas de crédito de baixo custo, né? Não linhas de altíssimo custo, porque Qual o tamanho dessa startup, mais ou menos, em termos de pessoas, pelo menos? Cara, a Esquilo, quando entrei, ela estava faturando perto de 20 milhões, hoje ela chegou a perto de 100 milhões. Eu perguntei isso porque você conseguir chegar nessa maturidade, todo mundo quer 6 meses de caixa, pelo menos. Todo mundo quer. Todo mundo tem essa consciência. Mas demora para conseguir construir, né? Demora porque assim que você consegue um pouquinho a mais, você pega aquele dinheiro e começa a resolver outros problemas que você está sofrendo, né? E assim vai indo, né? Então, é super importante começar a construir esse caixa,
às vezes mais importante do que apagar um incêndio, Sim. mas o natural do pensamento do empreendedor é apagar o incêndio e não ir construindo caixa, entendeu? Uhum. Isso é super importante, né, como tipo Sales Service Advisors, de começar a dar essa visibilidade do guardar um pouquinho. Vamos começar a guardar um pouquinho para eventualidades se a gente não sofrer tanto, né? E outra coisa, o banco só te dá depois que você tiver algum dinheiro lá, né? Você chega lá bater na porta dele, vai te tirar as calças, cara. E outra coisa interessante, sim, eu demorei para aprender isso, e a maioria eu vejo não sabe. Uma vez que você tem contratos bem estabelecidos com clientes, quando você é uma startup B2B, trabalha com clientes maiores, você pode antecipar esses contratos, né? E alguns desses clientes grandes só te pagam 60 dias, 90 dias. Você pode, só que eles não sabem fazer isso, eles não sabem nem que tem essa opção. Não. Né? Então você poderia ter um fluxo de caixa mais saudável, um descasamento menor de fluxo de caixa, mas eles não sabem. Eles sofrem por falta de conhecimento nessa parte financeira, né? Muitos têm muito pouco conhecimento financeiro, né? Não necessariamente você precisa até adiantar, você pode pegar uma linha no banco, você vincular esse contrato que você tem a essa linha, você não usa, mas você consegue ter uma disponibilidade, exatamente, na hora que você precisar, com baixo custo, né? Porque você tem essa linha vinculada. Que muitos desses contratos, às vezes, com empresa grande, às vezes a startup precisa, principalmente no começo, que ela está aprendendo, não tem tudo automatizado, ela precisa de um investimento inicial para ativar aquele contrato. Uhum. E muitas vezes eles não sabem nem dessa questão da antecipação. Esse que você falou é bem legal para a questão do descasamento de fluxo de caixa, né? Para dar uma segurança se precisar recorrer a algum recurso. E tem essa questão também às vezes, precisar investir para executar o contrato e eles não sabem como. Aí eles fazem o quê? Não, hoje eu vou vender menos, vamos gastar menos tempo investindo em tempo em venda ou em marketing, vamos juntar aqui e executar para ativar esse contrato. E aí é outro problema que eu falei na frente, que ele começa a ter dificuldade de gerar consistência, né? Porque toda hora ele está mudando para onde ele está olhando, né? E aí não gera a consistência, que é importante, inclusive, para mostrar para investidores, para fazer captação, né? Se for a necessidade, né? Um outro ponto, Rafael, o funcionário desaparece, né? Somente agora no trabalho remoto, teve um caso de uma contratação na área de TI que fez todo o processo e tal, o cara nunca começou, né? O cara, você contratou, o cara sumiu. Eu já tive caso que a pessoa entrou, saiu, primeiro dia que ela voltou. Desapareceu, cara. Daí você manda, publica anúncio, chamando o cara, é um inferno. Fala, Miriam. Depois eu tenho que avançar um pouquinho, pessoal, para pelo menos passar um pouquinho por todos os tópicos aqui. Fala, Miriam. Pode falar. Desculpa, eu estou no computador da minha mulher, por isso você está falando Miriam toda hora, eu não estou entendendo. É Ingo, tá? Não, 2 exemplos só. Funcionário desapareceu, desisti, até em empresa tradicional onde eu trabalho, a pessoa começou, veio um dia seguinte e nem apareceu, mandou um WhatsApp dizendo não deu match. Né? Ou seja, totalmente fora do padrão. E não tinha backup, avaliando uma startup de agtech, setor de biotecnologia. Ok, o cara tinha lá a matriz dele, a pergunta foi como é que está guardada essa sua matriz aí, né? Fala, tá na geladeira da minha mãe. Falei, pô, peraí, cara, o coração do core do teu negócio está na geladeira da tua mãe, tem redundância, tem uma segunda geladeira em outro lugar, tua mãe tem gerador de eletricidade, é a prova de furto, quer dizer, nada, né? Então, realmente, tem coisa muito estranha aí. A gente tinha caso antigamente, né, quando eu comecei com startup lá atrás, imagina o que era ter um servidor físico, né, quando não tinha AWS, não tinha essas coisas, como é que era refrigerar um servidor físico que consumia muita energia, né, que consumia muito processamento. Quem visse ia rir, né, era piada. Eu já vi gente botar guarda-chuva em cima de servidor que estava pingando no teto. Então. Graças a Deus hoje não acontece mais. Vamos mais um pouquinho, só para poder passar por alguns pontos, né, cultura startup. Eu ressaltei 2 pontos aqui, que é velocidade e simplificação. Aprendizado, para mim, está dentro da velocidade, né? Então, conceitos como gerar hipótese o tempo todo, não tem certeza de nada, experimentar para validar essas hipóteses, né? Falhar como core do negócio, né? Então, quanto mais rápido você fizer as experimentações, dá errado, mais rápido, menos dinheiro você gasta, mais rápido você aprende, mais rápido você passa para o próximo estágio. Se você ficar um mês sem falar com uma startup, o mundo mudou,
ela é outra startup, são outros problemas, tudo muda. Eu trouxe algumas frases do mercado, é claro que algumas hoje são bem questionadas, né? Por exemplo, fake it until you make it, e aí tem, o pessoal comparar muito com o caso da Theranos, né, nos Estados Unidos, que fingia que tinha a solução pronta lá e nunca teve, durante vários anos, e levantou vários milhões de dólares aí investidores, né? Mas o fake it until you make it tem muito mais uma questão de, se você vende, por exemplo, B2B, vende para uma empresa grande, às vezes você tem que dar uma sensação de que você está melhor estruturado, você tem que dar uma sensação que você tem áreas, você tem algumas coisas que você tem que fazer que você vai acabar construindo, é natural você construir, mas para dar alguma segurança para o outro lado, senão você não consegue nem o primeiro cliente. Então, é muito mais nesse sentido, não ficar falando, no caso daquela que é uma biotech, falar que você tinha a solução de coleta lá e exame de sangue com base em uma gota funcionando, né? Isso é muito crítico, né? Do Things That Don't Scale é muito mais um conceito de, antes de você investir muito dinheiro em tecnologia, que normalmente você não tem, né? Faz na mão, vai para a rua, você às vezes e tem vários conceitos de MVP hoje que abraçam esse conceito, você fazer um MVP que parece que tudo é automático, mas no fundo tem um monte de gente fazendo na mão atrás, né, e fazendo input no sistema para dar o próximo passo. Move Fast, Break Things, que é uma coisa que eu acho que o Zuckerberg falou há muito tempo atrás, né, e que hoje tem várias pessoas contra no contexto dele, mas olha o tamanho dele, né. Hoje ele não pode fazer mais isso, mas no começo você tem que, dentro dessas questões de hipótese de experimentação, você tem que realmente evoluir muito rápido para gerar aprendizado muito rápido e não criar muita burocracia, senão o dinheiro vai acabar antes de você conseguir fazer essas validações, né? E aí, dentro até da questão da simplificação, isso tudo tem a ver com simplificação também, né? Tem uma obsessão muito grande por frameworks e Canvas, né? Ninguém faz um grande modelo de negócios hoje, todo mundo faz um business model Canvas ou um Lean Canvas, pelo menos porque muda muito, né? Então não adianta fazer um baita documento que você, semana que vem, já mudou tudo, né? Você tem que entender os pontos principais da estratégia, validar, aí consolidar, se não mudar, rapidamente testar outra estratégia, e aí esses conceitos de Canvas, eles te dão uma visão macro da coisa, né? Depois você vai desenvolver mais isso conforme a startup for crescendo, né? Então é importante entender esse cenário de cultura, né? Como está acabando, eu vou passar um pouquinho mais rápido e deixar no final para a gente falar sobre esses pontos, quem quiser, eu posso ficar mais um pouquinho também, tá? Terminologia, eu trouxe só algumas coisas, deve ter 5% de tudo aqui, 10% de tudo. É só para entender que o ecossistema de startup é uma grande tribo com o seu próprio vocabulário, né? Então, o empreendedor gosta muito quando você entende essa terminologia, quando você sabe falar esses termos, quando ele não precisa te explicar esses termos. Então é super relevante, e aí até aquela questão do Startup Handbook que eu venho criando, ele busca um pouco ajudar a entender essas terminologias também, né? E onde buscar mais informações para aprofundar nessas terminologias. Então trouxe só alguns aqui, só para exemplificar, espero que a maioria já tenha ouvido a maioria desses itens aqui, mas eu já digo, isso não é 10, 20% do todo, né? É só querer trazer a importância da terminologia. E aí eu trouxe aqui também um pouquinho a cara desse Startup Handbook que eu estou construindo, né? Só para servir como uma referência, não é um negócio gratuito, está online, não está super divulgado, está aberto só para quando eu faço esses papos, mas ali você consegue botar um termo, por exemplo, na busca e saber mais sobre aquele termo, ou saber coisas relacionadas àquele termo, né? Ou buscar uma área específica de engenharia para entender um pouquinho o linguajar de engenharia, linguajar de métricas. Então, só queria trazer um pouquinho isso para vocês. E um último aqui, para a gente poder voltar a discutir mais um pouquinho do que eu estava colocando antes, né? Independente do papel como Chief of Service, como advisor, se fazer na startup, eu sinto que o empreendedor precisa muito das coisas, ele precisa muito, né? E eu não quis usar o jargão, eu quis usar, na verdade, o termo que o empreendedor usa ali, que é a questão de trocar ideia. Ele sempre pede, trocar uma ideia. Estou pensando aqui numa estratégia de marketing, eu estou pensando aqui numa nova forma de precificação, ou tem um investidor querendo investir na gente, e está discutindo com a gente valuation, em assuntos, né? E aí, o que eu estava falando antes, acho que era com a Dalva ali, né? De algumas experiências que eu vi acontecerem, que é de a gente nunca trazer uma solução pronta, né? A gente tem que ajudar ele a chegar na solução, ajudar ele através da experiência que a gente teve, através de alguns conhecimentos que a gente tem, mas ele que tem que chegar às suas próprias conclusões, né? Então, eu sugiro também muito evitar a opinião,
né, trazer, tudo bem, recomendações, né, mas principalmente experiências, né? Então, se você teve uma experiência com aquilo, conta a sua experiência para ele, porque as premissas da sua experiência podem ser diferentes das premissas que ele está vivenciando, né? Então, ele tem que pegar aquilo e adequar para a realidade dele, para tomar as decisões dele, né? Mas, principalmente, ajude o empreendedor a refletir, a pensar, faça questionamentos, traga frameworks, estratégias e coisas que ele talvez não conheça ou não tenha pensado. E quando você não tiver o conhecimento, conecte ele na sua rede de relacionamentos, né? Traga alguém mais expert para ajudar ele. E isso acontece, eu tenho empreendedor que me manda mensagem quase todo dia, né? Até um pouco demais, tem que criar essas limitações, né? Mas é legal também deixar ele com um pouco de liberdade para não ter esse medo de acionar quando precisar. E outra coisa que eu falei um pouco ali atrás, que às vezes a operação atropela tudo, né? E ele fica afundado em problema, afundado em resolver coisas do dia a dia, é ajudar a enxergar além desse ruído, né? Ajudar ele a não perder aquela visão que ele tinha inicialmente, um planejamento que ele uma vez fez e aí se perde, né? Ajudar ele a priorizar um pouco essas coisas e construir consistência, né? E aí, um ponto aqui no final é só o fato de a gente muitas vezes estar part-time, né? Ou estar com advisor, às vezes menos horas, inclusive, não estar afundado nessa operação, a gente consegue ajudar ele a ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Olha, você está afundado nisso, mas aquela tua apresentação para os investidores, você ainda precisa melhorar um pouco, precisa melhorar o racional ali, ou as questões financeiras que a gente estava discutindo aqui, né? Ajudar ele a enxergar um pouquinho, porque realmente ele tende a se afundar e perder a visão estratégica da coisa, né? Galera, agora é isso. Se quem quiser falar um pouco mais, eu posso ficar mais um tempinho, então quem quiser ficar e bater mais um pouquinho de papo, estou à disposição. Queria agradecer, Rafa. Foi uma aula, assim, a gente gravou, vai compartilhar com os outros chiefs. Reforçando, assim, é um espaço aberto de troca para a comunidade. Então, se você que está aqui acha que tem algum conteúdo, alguma experiência que pode colaborar com esse processo nosso, entre em contato com a gente marca uma rodada de roda viva com vocês também. Acho que a comunidade surgiu para isso, né? Um apoiar o outro. Então, queria agradecer muito o Rafael pelo tempo e pelo conteúdo dele aqui hoje com a gente. Deixa o videozinho aqui da vida do empreendedor aqui. Acho que é a melhor forma de exemplificar o quanto ele sofre, né? Então a gente tem que ter muita empatia, entender um pouquinho esse lado dele. Não dá para fazer tudo toda hora, né? Não dá para ter tudo perfeito, não dá para ter um plano super bem montado, não dá tempo de atualizar o plano quando muda. Então a gente está aqui para ajudar eles com um pouco mais de experiência, um pouco mais de maturidade, né? A trilhar essa jornada de uma forma menos sofrida, né? Boa. Obrigada, Rafa. E aí, quem quiser continuar o papo com o Rafa, só ficar aí no link. Mas pro restante, eu vou liberar aí para seguir o dia e respeitando a agenda de todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado a todo mundo. Bom, quem quiser ficar, eu fico mais uns 5 minutos, 10 minutinhos. Estou à disposição aí. Boa, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Acho que só ficamos nós dois.